Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Principalmente você que é integrante aqui do meu grupo chamado Desbloqueando o Fluxo da Abundância Financeira. Eu, Roseli, aqui, estou agora regravando a aula que nós ministramos ontem, mas ela ficou um pouco extensa e teve umas falhas no meio. E não vou dizer que não vai acontecer falhas agora, que não possam acontecer falhas, mas eu resolvi regravar a aula para ela ficar mais enxuta, mais rápida. Todos nós sabemos que a humanidade está movida pela rapidez, pela agilidade. Então, estou passando aqui agora para nós repassarmos rapidinho, relembrarmos que durante o mês de agosto eu estive compartilhando qual é a minha intenção de transportar o conhecimento dentro da área sistêmica, dentro da área dos conhecimentos da psicanálise, do William Reich também da reprogramação biológica, nova medicina germânica, e tantas outras formações a mais que eu andei fazendo ao longo dos últimos 12 anos e que tem mudado, tem gerado resultados totalmente diferentes do que a mulher que eu era, os resultados que eu tive ao longo da minha vida. E de 10 anos para cá, 12 anos para cá, desde 2011, nós estamos em 2023, a minha forma de olhar para a vida mudou completamente. Tem sido fácil? Não, não tem sido fácil. Mas é compensador, compensa toda essa forma diferenciada, essa nova lifestyle, novo estilo de vida que a gente passa a adotar e fazer parte de um novo grupo, uma nova frequência vibracional. E como o assunto aqui é dinheiro, os conflitos com dinheiro, então aqui eu vou, o workshop Fluidez Sistêmica do Dinheiro. Eu quero compartilhar com você um pouquinho, rapidinho, do que é, de quem eu sou aqui me apresentando. Bem-vindo ao treinamento de hoje. Eu sou a Roseli Wagner, terapeuta sistêmica, né? Então, mentora e terapeuta sistêmica, já desde o ano de 2011, auxilia pessoas, famílias e organizações na reconexão com o potencial pleno, na área dos relacionamentos, na saúde física, profissional, financeira, sexualidade. Um novo olhar para a mesma vida, que é aquilo que eu já estava falando antes, né? Então, mentora em grupo, individual, workshops, palestras, treinamentos e treinamentos profissionalizantes, inclusive. Então, hoje falando só do assunto dinheiro, pelo menos como a visão sistêmica vê essa questão de relacionamento com o dinheiro. Qual o termômetro para saber a diferença entre o que é um adulto, aí tem um erro, um adulto saudável de um adulto doente? Como que a gente vai saber, né, um termômetro, sem colocar aquele termômetrozinho embaixo do braço, se uma pessoa está lá com mais de 18 anos, mais de 21 anos, mas ela é um adulto saudável ou um adulto doente? Eu não estou dizendo só de doenças físicas, estou falando em vários sentidos, né? Como é que a gente identifica? Quando não se tem os resultados saudáveis e aquilo que a gente gostaria, que você gostaria de ser, que você entende como algo bom para a sua vida. Se a área profissional, financeira, afetiva não está, ou a saúde mesmo, não está legal, é porque ainda geralmente existem dores infantis inconscientes ainda não curadas. Então, isso aí é um simples termômetro para se saber, né?
Se nós estamos num corpo de adulto, se estamos num corpo de adulto com atitudes adultas ou atitudes infantis. Criança não ganha dinheiro para pagar suas contas, para pagar a sua sobrevivência. Crianças podem casar? Não deveriam, né? Mas nós sabemos que muitos seres humanos entram, não é o assunto agora, mas entram num relacionamento e começam logo, começam as briguinhas, as acusações, os conflitos entre esse casal. Não importa que seja homo ou heterossexual, mas o que a gente vê, e que fica até engraçado de olhar depois que a gente entende, são duas crianças dentro de um corpo adulto, esperando do outro, ainda aguardando do outro, buscando no outro aquilo que a criança dela ainda esperava receber, ou do papai, ou da mamãe, ou dos dois juntos. E dentro do olhar sistêmico, aqui nós vemos, aqui tem uma imagem da linhagem familiar, não é uma representação, lógico, é só um exemplo, só para você conseguir visualizar melhor. O lado direito do nosso corpo, no caso, qual é o lado que você escreve? Pode ser que você é canhoto, tal, mas o lado direito do nosso corpo, dentro do olhar sistêmico, sempre é visto como o lado do pai, o lado masculino. Por quê? Porque, primeiro, a gente sempre analisa, assim, a ordem natural das coisas. Quem é que veio por primeiro? Quem é que carrega a semente da germinação da espécie, em primeiro lugar? O masculino, o macho, né? Dentro da natureza, o lado, os animais, o macho, e dos humanos, o homem. Mas ele consegue fazer essa semente germinar sozinha? Ele não consegue, né? Ele precisa do feminino, precisa de um útero, precisa da terra, inclusive, né? No caso, as sementes, os vegetais, e os animais precisam de um útero para que essa semente seja germinada, para somente depois de um certo tempo ela poder nascer e poder seguir em frente, seguindo o seu fluxo natural da vida, né? Propósito de vida. Mas, voltando aqui, o lado direito geralmente é considerado o lado do nosso pai. Todos os conflitos, todas as coisas que você tem no seu lado direito do corpo, geralmente não existe regra pronta, não é sempre, porque deu isso, então está ligado ao pai. Não é, mas assim, a grosso modo, forma genérica, geralmente as coisas, os conflitos, as doenças, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não gosto desse lado do meu rosto, eu gosto mais desse. Não vai fazer fotos e coisa e tal. Enfim, né? Tudo que acontece do lado direito tem a ver com o pai, do lado esquerdo está mais ligado à mãe. Isso a grosso modo. Porém, tem algumas exceções que vira isso, mas daí a gente precisa fazer uma sessão mais propriamente dita, de perto, para entender melhor sobre tudo isso. Mas, a grosso modo, então, o lado esquerdo do corpo está ligado à mãe. O lado pai tem a ver com tudo que é foco, atitude, ação, resultados, dinheiro, está ligado à figura paterna e à linhagem masculina. O lado esquerdo, o amor, a sexualidade, a criatividade, a germinação do filho chamado sucesso, do sucesso chamado filho, né? Então, só que a união dessas duas energias é que formam sucesso chamado filho. A mulher não consegue engravidar sozinha, a não ser Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus Cristo, segundo as passagens bíblicas, só ela que engravidou do Espírito Santo. O resto das mulheres humanas precisam da energia, do uso, da ajuda do masculino, senão não vai, né? Tá, o que isso tem a ver com dinheiro, tudo isso que eu estou falando aqui? Tem a ver que se uma das pernas, por exemplo, assim, um desses lados da nossa vida não caminha,
no caso, o dinheiro ou a sexualidade, são evidências de doenças, problemas e refletem em bloqueios e medos. Então, se tem um lado da sua vida, ou a sexualidade, relacionamento, não está legal, tem doenças e muitos problemas, isso é apenas o reflexo, como se fosse a projeção na tela da sua vida de bloqueios, medos e traumas emocionais, geralmente, obviamente que são inconscientes, não resolvidos ainda. Não importa se o teu pai ou a sua mãe estão vivos ou não. E não estamos falando de interferências espirituais, não estou falando nada de sobrenatural, né? Estamos falando de expectativas, de cobranças, de histórias, porque essas histórias, expectativas e regras prendem você. Então, como foi? Como foi? Principalmente, agora eu quero que você pense um pouquinho, você que está me assistindo. No caso, como nós estamos aqui falando do dinheiro, com que idade? Que idade você tinha quando você entrou em contato com o primeiro dinheirinho que você recebeu? O primeiro dinheiro que você trabalhou, muitas vezes, como eu até falei na reunião da noite, na nossa aula, quando a gente trabalha em casa, trabalha para o papai, para a mamãe, faz serviços em casa, dificilmente você vai ser pago, vai ser remunerado por isso, né? Porque eles falam assim, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. E está tudo bem, está tudo certo, né? Arrumar sua casa, arrumar seu quarto, limpar, lavar, aprender todas essas coisas, né? Faz parte das suas tarefas, das nossas tarefas evolutivas, né? Mas eu lembrei, eu quero que você lembre, no meu caso, nós morávamos numa vila, um vilarejo, e em épocas de férias escolares, nós, aqui na nossa região, é uma região agrícola, de plantar os vizinhos, daí plantavam soja também lá, e tinha uma época na altura lá que tinha que carpir, porque dava muito inso, muita sujeira, então tinha que ter. Chamava, convidava o vizinho lá, muito rico, e convidava toda a vizinhança, os adolescentes e jovens, assim, para ir lá capinar a roça dele. Daí ganhava um dinheirinho por dia, lá por meio-dia, por período. E como foi gostoso pegar esse primeiro dinheiro na mão, daí, lógico, levei para casa, dei para o pai, para a mãe, para eles fazerem ajudar o que precisavam. Mas o que principalmente eu quero que você pense agora, quais são as memórias com relação ao dinheiro na sua infância e pré-adolescência? Os seus pais tinham fartura, os seus pais ganhavam dinheiro fácil, como é que é? Supermercado era fartura, depende da sua idade, será que tinha supermercado, né? E aonde você morava, como era essas primeiras experiências com relação ao dinheiro? Como foi isso para você? Porque isso tudo está muito ligado às memórias que nós trazemos com relação a essa energia. Sim, o dinheiro é uma energia. Nós, quando falamos em dinheiro, pensamos no dinheiro em espécie, papel, moedas. Hoje tem muito cartão de crédito, de débito, mas o dinheiro propriamente dito, é uma energia, né? Uma energia de troca. Se você dá algo para alguém, presta um serviço, né? Um produto, você tem o direito, o equilíbrio de troca, geralmente é com o dinheiro. E quem caminha, ainda falando lá, se uma dessas pernas, que é o quê? O dinheiro, a vida afetiva, a vida profissional, se uma dessas pernas não caminha, é porque existem traumas, medos, bloqueios ligados à família.
E quem caminha precisa de um corpo e de uma mente sã para curtir as conquistas alcançadas. O dinheiro que tem o dinheiro que tem e a família incrível que tem, né? Então, quem caminha, quem está caminhando na vida, de um corpo e mente sã, ele precisa de um corpo e mente sã. Não adianta também você só trabalhar, 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 trabalhar e não curtir o que você conquistou, né? Às vezes você se mata, a gente sabe que tem muita gente que trabalha, 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 mas que não, quando é final de semana ou férias, ou alguma coisa assim, não sabe nem o que é férias, se permitir curtir a vida, se permitir sair para fazer algo diferente, ou até mesmo se permitir para curtir, fazer um almoço em família. Essas brincadeiras que não tem, brincadeiras e coisas sérias também, que não tem dinheiro que pague. Como é que você está curtindo isso? Como é que era, principalmente, isso na sua infância? Você se lembra de ter brincado, de ter rolado no chão com seu pai, de ter saído para pescar com seu pai? Como é que foi a sua experiência com seu pai? Quais são as memórias que você carrega com relação a esse que a maioria de nós gostaria que fosse um herói, né? Quando se está em paz, em harmonia internamente com a energia masculina, a figura pai, também o dinheiro flui com leveza e naturalidade. Preciso explicar mais? Eu poderia parar por aqui. Por quê? Porque dentro do olhar sistêmico, a energia do dinheiro é uma energia masculina. Por quê? Por quê? Pode ser que tem mulheres ou homens que vão ficar revoltados. Eu não tenho culpa disso. Se meu pai não foi assim, não foi assado, sei lá, você está louca, mulher, o que você está falando aí? Eu sei, porque eu já fui taxada de louca várias vezes e não tem problema nenhum. Por que eu hoje não me importo mais? Porque eu sei, nessas longas jornadas que eu já presenciei e as coisas que eu venho observando no dia a dia, o quanto isso está realmente ligado à imagem interna, à programação interna que nós trazemos com relação a essa figura. Por que a figura pai? Porque desde os primórdios tempos, quem é que saía à caça para trazer a comida para a sobrevivência do clã? Eu não canso de repetir isso. Porque até hoje, mesmo que a mulher está no campo de batalha, eu sei que tem muitas mulheres sozinhas criando seus filhos, ou mesmo sozinhas se autossustentando, e outras, então, ajudam no sustento da família. Tem mulheres que ganham mais, inclusive, do que o marido ou o pai das crianças. Então, elas tiveram que ir para o campo de batalha, porque a história da humanidade, ela é muito difícil, muito complexa, muito cheia de altos e baixos e tal. Seria muito legal se o homem desse conta, muitas vezes, de bancar o sustento de uma família. Porém, tem doenças, nós estamos cheios de desafios. Tem esses homens que nós, geralmente, a criança espera e projeta no pai, um pai herói, mas nós vamos descobrindo no decorrer da nossa infância e a juventude, a adolescência, a juventude, de que ele é um ser humano e que ser humanos têm defeitos. O nosso pai, o meu pai, o seu pai, pode não ter sido aquele pai herói que você esperava, desejava que ele fosse. Mas por que ele não foi? Porque ele é um homem normal. Os humanos são pessoas, são seres humanos, e seres humanos são imperfeitos. Então, não importa o que aconteceu com o seu pai, a história que foi, a história de dor, se ele foi aquele pai herói que você esperava. Se você já passou dos 18 anos, já passou dos 21 anos, você já não é adulto, você já não sabe sair para ir para as festas sozinho, sabe fazer zoeira sozinho, sozinha. Muitos já sabem transar, já sabem namorar, já sabem fazer filho, né? Não sabe? Pois é. Aí você quer ser adulto. Porém, adulto ou adulta, não é? Porém,
enquanto se nós temos mais que 18 anos, 21 anos, que no Brasil, aqui, 21 anos é que é considerado maioridade, mas ainda não dá conta, você quer ser adulto em todas as outras coisas, mas ainda não se banca sozinho, como a gente fala, será que você está numa atitude de adulto de verdade? Por que a gente muitas vezes está presa? A maioria dos seres humanos, 97% da população mundial, isso já é estatística real. Na verdade, ultimamente eu andei ouvindo que 98% da população mundial sofre com conflitos com dinheiro. Então, o que isso quer dizer? A educação que nós recebemos a nível planeta, nós somos é muito difícil, ainda mais aqui no Brasil, países, a grande maioria dos países, principalmente de terceiro, quarto, que a gente fala de terceiro mundo, quarto mundo, países de primeiro mundo, tipo a maioria dos países europeus, já a educação financeira começa desde criança, desde a época escolar. E aqui no Brasil, nós aprendemos a fazer conta de matemática e tal, tabuada, mas não aprendemos a ser empreendedores. Nós somos educados até na faculdade a sermos bons funcionários, não é mesmo? É muito difícil você encontrar um local que te ensine a ser um empreendedor, a você ter o autogoverno da sua vida. Então, já começa até por aí. Essa educação, essa programação de que você é uma ameba ambulante tendo que esperar tudo do outro. E por isso, a maior parte de nós passa uma vida inteira só na vitimização, sem ter consciência do potencial que existe dentro de nós. Então, enquanto nós estamos sempre ainda naquela espera, naquele sentimento de escassez, de falta, 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 é porque ainda existe uma dor, feridas emocionais não curadas. E geralmente ainda esperando que nós tenhamos um pai melhor. E então, também essa energia vital que vem do pai, estar em paz com o lado masculino da sua história familiar, vai te permitir usar o dinheiro para proteger a família, né? A sua família. Então, o que isso quer dizer? Que enquanto nós não estivermos em paz, não liberarmos, não agradecermos, dizermos de verdade, não adianta só dizer da boca para fora, enquanto nós não conseguirmos dizer muito obrigado, pai, mãe, muito obrigado, meus avós, bisavós, pelo que foi possível vocês me darem. O que faltou, porque todos nós sempre estamos na falta, a maioria está na falta, mas graças a essa falta também a gente cavoca e se mexe e vai para frente, a não ser aquelas pessoas que vivem na vitimização, na doença, mesmo que seja de forma inconsciente. Sinto muito, mas enquanto ficar na vitimização, é porque ainda não está, ainda não liberou essa energia, essa ligação direta ou indireta com o seu pai biológico, com o seu pai adotivo, quem tem pais adotivos, pai adotivo, e às vezes até, se não é com seus pais, dentro do olhar sistêmico, você pode estar sendo muito leal a dores e conflitos ocultos, não tem nada de sobrenatural, mas que estão no seu DNA, ainda não resolvidos dentro da sua história familiar. Então, da sua história transgeracional. Desculpa aí, é que eu estava... mas, enfim, vamos seguindo em frente. Qualquer uma dessas pernas, que, de novo, aqui está repetindo, que não caminha, que não caminharem, dinheiro ou sexualidade, que, no caso, o Henniger e até o William Reich, eles veem assim, o que não é o sexo em si, o ato sexual em si, mas é a energia que move para a vida, que essa energia nós chamamos de energia vital, aquela energia que te faz ter vontade de levantar de manhã, a energia da conquista, que pode ser desde conquistar um amor, conquistar um território, conquistar o dinheiro para pagar suas contas, os seus boletos mensais, suas contas mensais,
essa energia vital, por isso que ele fala em dinheiro ou sexualidade. O Hellinger entendia o dinheiro como energia do pai, a sexualidade energia da mãe. É um termômetro, qualquer uma dessas duas pernas que não caminharem, é um termômetro de doença dentro do olhar sistêmico e também na visão do Neo Reichiana, do William Reich. Então, ó, aqui, ó, o William Reich, que é o criador não, nós temos, eu fiz a formação também do corpo, num curso chamado Corpo Explica, que é o embasamento científico do psicanalista e cientista natural, William Reich, que foi um médico, psicanalista e cientista natural. Ex-colaborador do Sigmund Freud, que o Freud é o pai da psicologia, mas ele rompeu com Freud para estar rompeu com esse para dar prosseguimento à elaboração das suas próprias ideias no campo da psicanálise. Quem nunca ouviu falar em psicanálise? E aqui embaixo, isso aqui é o William Reich, né? E aqui está o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, né? Então, tornar-se pai ou mãe e ser pai e mãe nada tem a ver com bondade ou maldade. Ser pai ou mãe é um processo, além de bom e de mal. Conceber um filho é prestar um serviço à vida, ó, olha só, e não depende de juízos morais para ser um ato digno de reverência. Olha o que ele está falando aqui, é uma coisa assim muito séria. Não quer dizer que a gente está defendendo abuso sexual, estupro, violência. Porém, o que a gente precisa pensar e entender? Pare para pensar um pouquinho. Coloque lá, digamos, a população do Brasil, mas isso vale para toda a humanidade. Toda a humanidade. Quantos bilhões e bilhões de pessoas existem vivas hoje, mas quantas já estiveram? Como contabilizar quantas pessoas já passaram por esse planeta Terra desde que esse planeta é planeta? Mas, dentro dessa quantidade de seres da espécie humana que passaram por aqui, você que está aí, qual é o percentual de seres humanos que foram planejados para nascer? Que o casal sentou lá assim, olha, vou entrar, a mulher falou assim, olha, vou entrar no período fértil de tal e tal dia, então nós poderíamos, quem sabe, engravidar, né? Porque daí a nossa filha vai nascer em tal data. Seus pais planejaram você assim? Será que dá 1% da população mundial que foi planejada? E mais, quantos são frutos de violência, de abuso, de falta de concordância com a mulher, que a gente sabe até de piadas, né, que eram... mas isso até hoje, muitas mulheres e homens não estavam assim naquela plenitude do amor e transaram lá, e daí ela engravidou, e nossa, a maioria de nós acabou acontecendo. E assim a vida foi. Então, não quer dizer, dos atos, não depende de juízos morais para ser um ato digno de reverência. A vida, o fluxo da vida é algo muito mais forte do que o nosso moralismo e tradições e ética. Claro que é preciso para ter um pouco de ordem nesse planeta, mas o que o Hellinger percebeu é que a fonte não pergunta pelo caminho. E nós temos que ter gratidão. Esse é o X da questão, que eu sei que é muito complexo, às vezes, para a gente estar falando de forma profunda. Para isso, precisa passar por um treinamento, por aulas, para você conseguir, não só de forma teórica, mas entender isso na prática. Porque a coisa mais normal, a coisa mais comum é nossa. Porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo, porque fulano, porque meu marido, porque o homem não presta. As mulheres todas têm mania de falar que os homens não prestam, a maioria tem. Desculpa ter falado todas. A grande maioria das mulheres tem experiências, passaram por experiências
bastante negativas, por causa de históricos transgeracionais de abuso, mas aí também, meu Deus, eu não vou entrar em profundidade para isso. Você precisa, eu sugiro passar por mais treinamento, me acompanhar em outros tipos de aula, outros tipos de assunto, onde eu posso explicar mais. Eu criei, inclusive, um método chamado Código Culto, onde a gente, eu criei essa metodologia por causa das percepções que eu tive no decorrer dessa minha jornada, das contradições do que a gente aprendeu na educação, do que é a realidade. Porém, como digerir tudo isso, arrumar tudo isso dentro de nós mesmos e seguirmos com essa bagagem, com esse conhecimento da realidade, porque lá no livro e nos ensinamentos religiosos é tudo tão bonitinho. Nossa Senhora! Ai, que o casal só vai casar quando um ama o outro, e que só vão ter filhos quando um ama o outro, e que vão ser felizes para sempre. Essas coisas, as histórias bonitas, quando na vida real, a história que veio até aqui, e a que você está vivendo hoje, não tem nada tão românticozinho, né? Porém, como ajeitar tudo isso e conseguir seguir em frente com leveza, aceitando o que foi e aceitando o que é, somente quando nós conseguimos compreender e aceitar a história da humanidade, fica mais leve. E aqui, somente na mão do pai, a criança ganha um caminho para o mundo. Por quê? Porque a mãe, ela é aquela acolhedora dentro de casa, ela lava, ela passa, ela cuida, ela limpa, ela dá banho, ela dá comida, acolhe o bebê. O pai é que pega a criança e leva para fora, e o pai apresenta o filho para o mundo. Olha, isso aqui dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui é assim, aqui é assado, você tem... O pai ensina, geralmente. Claro que a mãe também ensina, mas essa questão do dinheiro geralmente está muito ligada ao pai. A vida vem de longe, os pais são apenas um portal pelo qual a vida chegou até nós. Portanto, se você, ao invés de olhar para os pais, olhar para a própria vida e a toma, a partir daí, ter a plenitude, independentemente do que tenha acontecido, em relação à sua história familiar, à sua história com seus pais. O que a gente percebe dentro da visão sistêmica é a tal da lealdade sistêmica. O quanto nós, filhos, qualquer criança que ela ama os pais, a criança ama o pai, porque até que já foi a psicanálise e a psicologia normal, já percebeu é que o seguinte, a criança ama tanto seus pais que ela é capaz de querer morrer no lugar do papai e da mamãe. Como assim? Você já não ouviu falar de crianças com câncer? Eu sei que, meu Deus, isso é uma discussão que vai muito longe, a gente vai abrir muitos leques aí, não vai chegar, sabe? O que eu quero manter é o foco aqui. Mas olha essa imagem aqui. Alguma vez você já se viu meio familiarizada com isso? Sabe aquela fase da sua infância em que você sonhava, você que sofre com conflitos com dinheiro, você sonhava em, de repente, ganhar um dinheiro extra, quem sabe ganhar na Mega Sena, aí você ia comprar uma casa para os seus pais, ia comprar um carro melhor para o seu pai, ou ia fazer isso, fazer aquilo outro para o seu papai, para a sua mamãe, porque você vê eles muito como sofredores, como a mamãe geralmente a pobre vítima, ou vice-versa, né? Só que nenhum filho é capaz de preencher o vazio e a necessidade emocional do pai ou da mãe. Isso é uma frase, uma constatação do Bert Hellinger. Enquanto nós, não importa a idade que nós temos, mas nós, principalmente se nós já passamos dos 18 anos, nós sempre estamos preocupados primeiro com o papai e com a mamãe, com a felicidade deles, e não com a nossa vida, porque nós ainda não crescemos, nós ainda nos sentimos responsáveis pelas escolhas e consequências das escolhas dos nossos pais. Ai, Rose, que forte que você está falando. Meu Deus, você está dizendo que eu não posso ajudar meus pais? Claro que pode. Só que tem uma coisa: ajudar é uma coisa, carregar é outra. Então, por aí vai. Então, se não importa a imagem que você tem dos seus pais, o que importa é que
honrar pai e mãe, que é uma regra bíblica, um mandamento bíblico e religioso, né? Honrar pai e mãe é nós sermos felizes, prósperos e saudáveis. Você não vai achar ninguém nesse planeta que caminha livre, que está em paz com o fluxo do dinheiro, que está comprometido, porque também passar a vida para frente é estar comprometido com uma pessoa que ama e que transa com prazer. Desculpe eu falar, eu sei que tem pessoas que ficam chocadas com isso aqui, eu sei que tem. O homem talvez não tanto, mas mulheres que me ouvem falar isso, né? Mas isso é uma visão do William Reich, estar comprometido num relacionamento e que ama e que transa com prazer, dificilmente uma pessoa dessas vai apresentar câncer ou depressão. Por quê? Depressão, câncer, doenças, é o lado oposto da plenitude da vida, né? Se nós estamos doentes ou ainda com bloqueio nessa área, é porque tem alguma coisa que está presa. Não adianta negar. E não é só o teu conhecimento, os diplomas acadêmicos que você tem, o conhecimento acadêmico, mas sim como você, qual é o grau de lealdade que você tem com o seu sistema familiar. Como a visão sistêmica pode te ajudar nisso? Mostrando como as suas crenças inconscientes controlam a sua vida e o que pode fazer e o que você pode fazer para mudar qualquer hábito e comportamento que farão você ter novos resultados na sua vida. É disso que eu estou aqui falando, tá? Isso, a visão sistêmica, através dessa metodologia que o Hellinger descobriu nos anos 70, e ele foi expandindo pelo planeta fora. Eu mesma fiz treinamento com ele por 2 vezes, tive a chance antes dele falecer. Mas, lógico, foi apenas alguns dias com eles, mas ao longo desses 12 anos foram muitos mestres, muitos alunos e alunos dos alunos dele. E a nível planeta, ele é conhecido em mais de 75 países. Porém, aqui, então, também tem uma prova de que o nosso corpo, o formato do nosso corpo também revela, ele conta como foi a sua fase de mielinização. O que significa isso? A sua fase gestacional, como é que você, quais os traumas que você pode ter adquirido e o que você sentiu lá no ventre materno, desde o momento da concepção até os 9 meses, até você nascer, ou 7 meses, sei lá que idade, com quantos meses você nasceu, né? Com quantas semanas, hoje em dia se fala em semanas, na minha época se falava em meses, porque, e também até os seus 7 anos, o formato do seu corpo, juntando com a sua genética, os genes que você traz de várias gerações anteriores, como eu já falei, acho que eu falei antes, eu estava numa live, agora, por exemplo, se você não tem na sua família, eu não sei se você tem filhos, ou enfim, quando não nascem crianças que muitas vezes não têm tanta semelhança assim com o pai ou a mãe, mas podem ter traços, ou às vezes muitos traços, vários traços do avô ou até de um bisavô. Eu mesma sou prova, tem uma prova real que aconteceu há poucos meses, aqui hoje, estamos há 3 meses atrás, nasceu um neto meu, filho da minha filha, que na hora que nasceu e depois mais ainda, é impressionante, que todo mundo fica chocado de ver como ele se parece com o meu pai. Ó, é o meu neto se parece com o meu pai, que no caso é o bisavô dele, né? Que ele nem conheceu, né? Mas é impressionante a gente assim, todo mundo, quem conheceu meu pai e vê esse meu neto, se fica assim chocado de ver os olhos azuis arregalados, a testa franzida. Assim também, eu tenho também uma sobrinha que parece com a minha mãe, que nasceu depois que a minha mãe já havia falecido, que não tem, muita gente fala assim, mas eu não conheci tal pessoa. Não interessa se você conheceu ou não. O que interessa, a realidade a ciência nos prova de que nós trazemos genética, nós trazemos células. Então, William Reich, ele provou que o formato do nosso corpo, a somatização aqui,
eu vou falar bem rápido. Aqui, análise corporal, como ela pode também, ó, descubra como o formato do corpo explica que tipo de mente uma pessoa tem e revela as verdades por trás de qualquer problema, inclusive problemas com o dinheiro. Também mostra como foi. Quem de nós já não viu esse tipo de corpos, né? Com qual desses corpos você mais se parece? Né? Olha os homens, olha as mulheres. Então, ele estudou minuciosamente a linguagem do corpo, né? Tem a PNL que explica como a pessoa senta e se porta na sua frente, ela também está dizendo se ela está aberta, está fechada para aquela informação que está acontecendo aqui na frente. Quando você está com medo, quando a pessoa está fechada, está com raiva, tudo mostra. Porém, aqui eu estou falando de algo um pouco mais profundo. Os traços de caráteres, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Enquanto a questão da sua dependência, ambição não estiver clara, enquanto você não souber quais são e como controlar os seus traços de caracteres, né? A gente chama traço de caráter, mas os traços de caracteres, enquanto você não souber o que você ganha ficando doente ou ficando na meninice, né? Vai sempre viver no quase e vai continuar fugindo do dinheiro. Essa é a má notícia. Você pode até ficar aí, mas só se você quiser, porque existe jeito de mudar tudo isso. Inclusive até o formato do seu corpo, não é assim, não é fazendo cirurgia plástica, mas até o nosso corpo vai mudando quando a nossa mente muda e reprograma as memórias que nós trazemos. A boa notícia é que dá para identificar os níveis de dependência emocional e de ambição através do formato do seu corpo. E nós vamos falar sobre isso com profundidade dentro da mentoria que eu estou lançando a partir de ontem, de hoje, né? Mentoria de 4 encontros, depois eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, ó, eu vou passar rapidinho, porque eu não quero estender essa aula muito, mas isso aqui é uma prova real dos formatos só do rosto, né? Sempre, quando se faz uma análise corporal, tem que fazer análise do corpo inteiro. Mas olha só, o formato do rosto oval, né? Oval, ele tem, geralmente é uma pessoa mais fofa, sabe? Aquela pessoa mais fofinha. O trauma aconteceu na fase da amamentação, que é do 0 aos 2 anos. Essa pessoa geralmente carrega um sentimento de abandono, e ele é uma pessoa muito comunicativa. Eu, mesmo eu sendo magra, geralmente, minha vida inteira, já teve épocas que eu fui um pouco mais encorpadinha, mas por ironia do destino, ou sei lá, tudo tem um lado bom e tem um lado negativo. Enquanto nós estamos no campo de dor ainda, inconsciente, geralmente daí é o lado negativo. É uma pessoa que chora muito, que chora com muita facilidade. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu preciso desabafar. Eu preciso de alguém para desabafar. Porque ela carrega muita coisa, porque ela carrega um sentimento de abandono. E aonde aconteceu isso? Geralmente, dos 0 aos 2 anos, onde essa criança ela teve que ficar muito lá sozinha, às vezes no carrinho, na cama. E a mamãe estava muito ocupada, estava trabalhando, e a criança chorava, e só quando ela chorava muito, esperando essa mãe chegar, a mãe chegava e enfiava leite, dava de mamar para ela, achando que ela estava com fome, quando, na verdade, essa criança só queria colo e atenção. Então, ela também fala, é uma pessoa bastante comunicativa. Agora, quando ela está no corpo de dor ainda, ela fica muito na reclamação, na vitimização. Quando ela está do recurso para cima, com o recurso dela, que é o recurso seria a comunicação. O lado curado, essa comunicação, uma pessoa bastante comunicativa, ela pode usar para o lado bom da coisa, ela pode ser palestrante, um padre, pastor, treinadores, que são pessoas que precisam falar muito. Agora, enquanto está no corpo de dor, vai ter problemas, né? Olha o rígido, né? Uma pessoa mais... as pessoas, geralmente as mais bonitas, que são os atores, as atrizes, que são mundialmente reconhecidos como as pessoas mais belas, pelo menos na nossa época, né? Na época que nós estamos. Ela
a fase da dor, essa pessoa geralmente carrega muito sentimento de traição, porque, olha só, olha um detalhe, uma ironia. Por que pessoas tão bonitas, muitas vezes, eu vou até já passar para frente, e aqui tem cada traço de caráter, tem as suas dores. Por que atores e atrizes, pessoas tão belas e maravilhosas, por que elas também são traídas? Porque eles carregam, deixa eu voltar um pouquinho aqui, eles carregam o sentimento de nunca serem boas o suficiente. São pessoas que, geralmente, elas são muito corretas, muito fazedoras, elas têm uma tarefa para fazer, são as primeiras a fazer, então, são pessoas muito... gostam de fazer tudo muito perfeccionistas, né? São pessoas sedutoras, mas elas carregam o sentimento de nunca serem boas o suficiente e, volta e meia, se sentem traídas, muito desconfiadas. Porque teve uma época da infância dela, principalmente na puberdade, que dos 4 aos 7 anos de idade, aconteceram coisas ali que não foram, são traumas que acontecem nessa faixa etária. E assim sucessivamente. O esquizoide é uma pessoa, as pessoas mais magras, eu vou mostrar depois com fotos como é que elas agem. As pessoas que têm a característica da psicopatia, detalhe, que eu esqueci de falar. Todos nós, todos os seres humanos, temos as 5 tipos de características dentro de nós. Só que algumas com mais potência, outras um percentual mais elevado e um percentual menos elevado. Então, nessa análise corporal que a gente faz, dá para saber como foi essa fase de mielinização do 0 a 7 anos de idade. Não precisa nem a pessoa falar muita coisa e nem lembrar, porque o corpo revela isso. O psicopata e os masoquistas. Deixa eu passar mais para frente, que ali você vendo pessoas reais de cada modelo, os traços de caráter do oral, né? A pessoa oral, ela tem muito medo, ela chora com muita facilidade, tem tristeza, alegria, assim, o lado oposto, tem muita raiva. Ah, não, peraí. O oral, a pessoa oral, ela carrega muita tristeza. O esquizoide, ele tem muito medo. Por quê? Porque ele foi rejeitado lá no ventre materno. São as pessoas magras. Tem esse filme aqui, que, de novo, acabou me fugindo o nome. É um filme, é um desenho, mas ele mostra os comportamentos, as características. É um filme que foi baseado exatamente nessa tese do William Reich, que o esquizoide ele carrega muito medo, o oral carrega muita tristeza, o psicopata muita alegria, ele é muito vendedor, é um excelente vendedor. Sabe aquelas vendedoras que te vendem uma caneta que não escreve e te provam que é você que não sabe escrever? Sabe aquela pessoa que ela te convence tanto, né? O masoquista, ele carrega muita raiva. Geralmente, o masoquista é uma pessoa que tem o corpo bem largo, o ombro largo e forte, né? A maioria, pelo que eu andei observando, a maioria são homens, mas tem mulheres que também têm o ombro largo. E não quer dizer que é daquelas que vão para academia, né? Mas que, por natureza, o ombro é mais largo que o quadril. E o nojinho o nojinho é aquela pessoa mais nojenta, que é mais perfeccionista, que é uma pessoa chata, muitas vezes, cheia de reclamação, cheia de 9 horas, muito exigente. Então, é a chamada característica do rígido. E aqui tem o modelo de cada coisa. Aqui nós vamos... Alguns traços de caráteres, como o oral e o masoquista, são os mais propensos a desenvolver o oral e o masoquista. São os mais propensos a desenvolver uma dependência emocional elevada e a não estimular a própria ambição. São pessoas que vivem mais no sofá, na cama, tem preguiça para tudo. E o que eu vi também já na vida real? São pessoas que muito facilmente se entregam para a depressão. Né? Por isso, podem ficar estancados na vida e fugir do dinheiro inconscientemente. Então, por quê? Porque elas estão geralmente no corpo de dor da criança. Esses dois aqui, o Jô Soares, e essa aqui eu não sei quem é, mas enfim, tem a característica do oral e aqui do masoquista. São pessoas que têm o ombro mais largo. Mulheres oral, geralmente, elas são umas mulheres mais fortes e tal.
mas elas não são pessoas muito provedoras, não têm muita ambição, né? O recurso do psicopata são pessoas muito manipuladoras, né? Elas se sentiram manipuladas, eu não vou explicar agora como é que foi isso, mas elas se sentiram manipuladas na infância e por isso elas acabam manipulando também na vida adulta. Não sei se você conhece alguém assim, né? Aqui o rígido, que eu falei das pessoas bonitas, né? As pessoas que são mais torneadas, magras, geralmente um lábio, um rosto bonito, corpo bonito, todo torneado, mas eles têm muito medo de traição, serem comparados, eles se preocupam muito com a opinião dos outros, né? Se sentem traídos, excluídos, seus recursos. Quais são as coisas boas? Mente ágil, competitiva e perfeccionistas, né? São muito ágeis para pensar, para fazer, né? Eles são fazedores. Aqui, o esquizoide. Pessoas esquizoides são pessoas muito magras, que geralmente têm as juntas mais ressaltadas, e geralmente a cabeça, o formato da cabeça, se você olhar direito, ele é um formato que chama mais atenção do que o corpo deles. Por quê? Porque, principalmente na fase da gestação, eles se sentiram rejeitados pela mãe, não importa se foi de forma consciente ou não, mas por se sentir rejeitado, ele se fez um bom menino, uma boa menina, ficou bem quietinho lá dentro e concentrou toda a energia na cabeça, para que a mamãe não ficasse brava. Cada vez que ele se mexia, a mamãe ficava nervosa, com raiva, porque ele lembrava que estava grávida. Então, geralmente são pessoas muito comportadinhas, mas que também tem muita dificuldade de contato, eles não gostam não gostam de pegar, não gostam de pessoas pegajosas perto dela. Por quê? Porque ele se sentiu rejeitado, então eu também rejeito. Tem como curar isso? Tem. Se a pessoa quiser, se ela pode, não vou dizer curar, mas ela pode mudar essa programação. E o que mais que tem aqui? Esse é um resumo bem rápido do que é a nossa aula, que foi a nossa aula ontem, e do que é o programa que eu estou propondo para você. É uma mentoria com 4 encontros ao vivo, onde não só na teoria, isso aqui é um pouco de teoria, mas que você vai viver vivências sistêmicas na prática. De onde estão presos os teus traumas? Quais são os bloqueios que te impedem de você acessar, de usufruir o fluxo da abundância financeira? Imagine uma caixa d'água que está lá em cima da tua casa, ou acima da tua casa, do teu prédio, do teu apartamento, que a caixa d'água está sempre cheia. O dinheiro também uma energia do universo que Deus deixou para nós, tudo que está aqui disponível, significa que nós temos o direito de usufruir, porque, afinal de contas, nós somos filhos do Criador. Só que, lógico, dentro da humanidade, tem regras a seguir. E se você não está usufruindo de forma equilibrada ou com abundância, é porque existem tipo assim, o caminho lá tem a caixa d'água, lá, imagina, a caixa d'água, cheia d'água, daí tem água, tem canos, encanamentos, encanações que chegam até o teu apartamento, até a tua casa, o teu banheiro, a tua pia, teu tanque. Mas se a água deveria vir com abundância, com fluidez, com plenitude, e não está vindo, a mesma coisa energia elétrica. Se tem alguma ruptura, alguma sujeira no meio desses encanamentos, será que ela chega com toda a potência até você? Ou pode ser que tem vazamentos também, no caso da água? Pode ser que tem vazamento até de energia elétrica, sabe? Então, a constelação familiar, a linguagem corporal neurrachiana e também a reprogramação biológica te ajudam a diagnosticar, ressignificar e reprogramar aquilo que ainda está te impedindo de acessar o fluxo da abundância financeira. E então, fez sentido para você aquilo que eu falei aqui? Você tem alguma pergunta, alguma questão que você quer saber a mais? Eu, Roseli, juntamente com a minha equipe, estamos à total disposição para responder as suas questões e esperando por você vir fazer parte dessa mentoria,
que vão ser 4 encontros, agora, a partir do próximo mês. Mas você pode também vir conversar diretamente comigo. Se por acaso você não quiser fazer essa mentoria em grupo, eu também faço atendimentos individuais. Essa mentoria em grupo, eu estou fazendo um preço totalmente diferenciado por um valorzinho assim menor do que uma sessão terapêutica comigo, mas que por ser em grupo a gente pode fazer um diferencial. E junto com isso, junto com essa mentoria, esses 4 encontros, são 4 semanas consecutivas, você vai receber, todos os participantes vão receber uma análise corporal como bônus, uma rápida análise corporal. Se você quiser, mas é lógico que você não é obrigado, né? Mas tudo isso por um precinho assim, que não, olha, dá até vergonha de falar, mas que eu vou deixar por escrito na descrição abaixo, e também o meu contato, a nossa rede de contatos, as nossas redes sociais, onde você pode conversar diretamente comigo ou com alguém da minha equipe para vir fazer parte também, desbloquear e honrar o maior presente que você recebeu, chamado vida. E a vida aqui na Terra, além das outras coisas que a gente precisa muito fortemente de dinheiro. E se o dinheiro não está legal, se o nosso relacionamento não está legal com o dinheiro, que tal? Que tal você tomar a posse dos seus direitos como adulto e ir atrás daquilo que é seu, tomar posse, vivenciar e honrar o que é seu? O que é que você ainda está esperando? Beijo no seu coração e espero você lá.